Ministro Alexandre de Moraes é o relator da ação no STF que pede votação aberta para analisar as medidas impostas ao senador Aécio Neves. E você vai ver também. Ministério Público Federal pede afastamento do ministro da Saúde, Ricardo Barros, por suposta influência no mercado de sangue. Justiça nega pedido da JF para desbloquear bens em Mato Grosso do Sul. Sancionada a lei que muda a regra para julgamento de militares que participam de ações de segurança. STJ aumenta valor de indenização à mulher que teve foto íntima publicada na internet. No Dia da Alimentação Saudável, Supremo Tribunal Federal alerta quanto ao teor de açúcar nos alimentos. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. A ação no Supremo Tribunal Federal pede que votação no Senado para analisar as medidas cautelares impostas ao senador Aécio Neves seja aberta. A repórter Ana Paula Ergang tem as informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. Quem entrou com a ação aqui no Supremo foi o senador Randolfo Rodrigues. Ele disse que, em entrevista à imprensa, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que a votação seria aberta seguindo o regimento interno da Casa. Para Randolfo Rodrigues, o regimento interno está em desacordo com a Constituição. O regimento é de 1970 e a Constituição de 1988. Em liminar, Randolfo Rodrigues pede que a votação seja secreta. E no mérito que o dispositivo do regimento interno do Senado, que diz que a votação deve ser aberta, seja declarado inconstitucional. O relator da ação aqui no Supremo é o ministro Alexandre de Moraes. William. Obrigado, Ana Paula. Em decisão monocrática, o desembargador Júlio Cardoso, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, negou o pedido da JF, controladora do frigorífico JBS, para suspender o bloqueio de quase 116 milhões de reais em bens para ressarcir possíveis perdas causadas ao governo do Estado. O pedido de bloqueio foi feito pela Assembleia Legislativa, que identificou a falta do cumprimento de contrapartidas da empresa em troca de incentivos fiscais. Na mesma decisão também foi determinada a indisponibilidade das 8 fábricas do grupo em Mato Grosso do Sul. Os frigoríficos vão continuar a produção, mas os investigados não poderão negociar a venda das empresas. E a Justiça Federal em São Paulo aceitou a denúncia contra os irmãos Wesley e Joesley Batista por uso de informações privilegiadas e manipulação de mercado por meio da JBS. A denúncia foi apresentada na semana passada pelo MPF, após indícios de que os irmãos compraram dólares dias antes da divulgação da delação premiada deles e assim lucraram mais de 100 milhões de reais. O Ministério Público Federal em Pernambuco pede o afastamento cautelar do ministro da Saúde, Ricardo Barros. De acordo com o MPF, o ministro quer acabar com as atribuições da empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia em uma ação que pode beneficiar o estado de origem dele, o Paraná. Uma ação civil pública contra a União foi ajuizada pelo Ministério Público Federal em Pernambuco para que seja mantido o contrato firmado com a Hemobras. A estatal é vinculada ao Ministério da Saúde. Atualmente, a produção e industrialização de hemoderivados essenciais ao Sistema Único de Saúde são de responsabilidade de uma empresa em Pernambuco. Na ação, o MPF destaca que o ministro da Saúde tem interesse político em transferir parte da produção da Hemobras para o Paraná, estado onde ele nasceu, e pede o afastamento cautelar do ministro. Foi instaurado um inquérito civil para apurar supostos atos de improbidade administrativa cometidos pelo ministro. Uma representação criminal também foi encaminhada à Procuradoria-Geral da República. Antes de entrar com a ação, o MPF recomendou que qualquer transferência da tecnologia de processamento de plasma e produção de hemoderivados deveria seguir o que rege a Lei de Licitações e Contratos, que regula a parceria público-privada. A ação também foi motivada porque o Ministério da Saúde estaria negociando com a empresa Octafarma Brasil a construção de uma nova fábrica de hemoderivados. Segundo o órgão, a Octafarma está sendo investigada no Brasil e no exterior.
O MPF também reforça que o Ministério da Saúde está descumprindo uma decisão do Tribunal de Contas da União que proibiu a suspensão da parceria de desenvolvimento produtivo. O Ministério Público Federal pede a prorrogação de contrato firmado com a Hemobras para a compra anual de fator 8 recombinante, que é fundamental para o tratamento da hemofilia. O TST reconheceu a possibilidade de criação e contratação de empregos em comissão para a Hemobras sem necessidade de lei, mas somente para atividades de direção, chefia e assessoramento. Em 2013, o Ministério Público do Trabalho ajuizou a ação civil pública para que a Hemobras não pudesse mais admitir trabalhadores a título de emprego em comissão ou cargo em comissão sem concurso público. Segundo o Ministério Público do Trabalho, na criação da empresa em 2004, vários empregos comissionados foram criados com contratos previstos para durarem 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos, mas esse limite não foi cumprido. Segundo o Ministério Público do Trabalho, esses contratos estavam sendo mantidos há 9 anos sem que houvesse concurso público. O MPT argumentou que nem a CLT, nem a Constituição Federal admitem contratação de trabalhador subordinado em cargo de comissão. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange Distrito Federal e Tocantins, ampliou o entendimento de primeira instância que declarou a nulidade dos empregos em comissão desvinculados de funções gerenciais e determinou o afastamento desses trabalhadores no prazo de 6 meses, sob pena de multa de R$10 mil por empregado mantido no cargo. A Hemobras recorreu ao TST, argumentando que a existência de empregos públicos no quadro da empresa tem amparo no Decreto 3.735 de 2001 e que as contratações são apenas para postos de direção, chefia ou assessoramento. A relatora do caso na 6ª turma, a ministra Kátia Magalhães Arruda, entendeu pela legalidade da criação de empregos públicos em comissão sem a necessidade de lei, mas enfatizou que as atividades devem estar relacionadas à direção, chefia e assessoramento, como prevê a Constituição Federal. Então, como se vê, a irregularidade detectada pelo juiz de primeiro grau não seria a existência de empregos em comissão, e sim seu desvirtuamento, em afronta ao artigo 37(2) da Constituição, uma vez que a empresa foi preenchida com empregados sem concurso público, chegando à esdrúxula situação de só ter empregados em comissão, inclusive para funções técnicas que não tinham qualquer vinculação com a atividade de chefia, direção e assessoramento. Por unanimidade, os ministros da 6ª turma aceitaram parcialmente o recurso da União para restabelecer a sentença e, assim, reconheceram o direito à nomeação em cargos comissionados, desde que relacionados a atividades de chefia, direção e assessoramento. O Supremo Tribunal Federal reafirma a jurisprudência sobre o tempo de serviço do professor fora da sala de aula. Repórter Viviane Novaes tem as informações. Viviane, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, o Supremo entendeu que o tempo de serviço prestado pelo professor fora de sala de aula deve ser computado como aposentadoria especial, que é prevista aí na Constituição Federal. Esse foi um tema de um recurso extraordinário que teve como relator o ministro Alexandre de Moraes e que teve jurisprudência e repercussão geral, ou seja, essa medida vale para todos os casos na Justiça. Portanto, contam aí para efeito de aposentadoria especial, William, além do trabalho em sala de aula, atividades como direção da escola, coordenação e assessoramento pedagógico. William. Obrigado, Viviane. A Procuradoria-Geral da República aponta indícios do envolvimento do deputado Lúcio Vieira Lima no recolhimento e guarda dos 51 milhões de reais em dinheiro vivo encontrado em um apartamento em Salvador no início do mês passado. Hoje, a Polícia Federal fez buscas em 4 endereços ligados ao deputado, que é irmão do ex-ministro Gedel Vieira Lima, que está preso em Brasília. Foram apreendidos documentos e mídias. Os mandados judiciais foram expedidos pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. STJ aumenta valor de indenização à mulher que teve foto íntima publicada na internet. A gente volta em instantes. Superior Tribunal de Justiça aumenta em 100 salários mínimos indenização por fotos íntimas divulgadas na internet. Com os aplicativos de relacionamentos, tem se tornado cada vez mais comum entre as pessoas o envio de textos e fotos sexualmente explícitos pelo celular.
Um monte de sem vergonhice, aí eu apago. Porque senão as minhas filhas veem, são todas de menor e eu apago. Eu apago todas, não vou ficar com isso no meu celular. Já mandei, já recebi. Tanto minhas como de outras pessoas que a gente acaba recebendo. Pois é, essa troca de conteúdo sensual é conhecida como sexting e é a forma utilizada por muitas pessoas para violar a privacidade ou difamar alguém. Um caso desses chegou ao STJ, que aumentou de 30 para 130 salários mínimos o valor da indenização a ser paga a uma jovem, na época menor de idade, que teve fotos íntimas divulgadas na internet. Segundo o processo, a jovem foi fotografada em um pequeno quarto escuro de uma festa em atos sexuais com um namorado. A defesa da jovem explicou que o local era chamado de Cantinho do Amor e que na festa os frequentadores eram convidados a ocupar esses espaços para que se sentissem à vontade e pudessem fazer aquilo que lhes aprovesse. De acordo com o processo, os quartos eram guardados por seguranças que garantiriam a privacidade aos casais. Poucos dias após a festa, as fotografias foram divulgadas em sites da internet com legendas e comentários ofensivos. Na quarta turma do STJ, o relator ministro Luiz Felipe Salomão considerou lamentável a ocorrência desses ilícitos. Destacou ainda em seu voto que o caso envolve cyberbullying por ofender moralmente e difamar as vítimas e ainda estimular a pornografia infantil e a pedofilia em casos envolvendo menores. A turma estabeleceu o valor de 130 salários mínimos que devem ser pagos tanto pelo autor das fotos quanto por quem criou os sites e divulgou as imagens. Para os ministros, além de razoável, o valor é compatível para desestimular a conduta. Quem usa as redes sociais e os grupos de conversa de celular para ofender, falar mal, difamar os outros, pode cumprir uma pena de 1 ano de prisão. Se envolver crianças e adolescentes, essa punição é de até 6 anos. E quem curte ou compartilha a ofensa também responde, viu? O advogado no vídeo aqui embaixo explica. Vamos ver? A pessoa que compartilha o conteúdo, seja no site, seja numa rede social, até por aplicativos de mensagem instantânea, ela está sujeita também a responder civilmente. Não há dúvida quanto a isso. Penalmente, talvez possa responder se for compreendido pela Justiça ou pelas autoridades policiais e judiciárias que houve um intuito de propagar aquele conteúdo de forma proposital. Sancionada a lei que permite à Justiça Militar julgar eventuais crimes praticados por militares das Forças Armadas contra civis durante operações de garantia da lei e da ordem, como as ações de combate à criminalidade nas favelas do Rio de Janeiro. A medida era uma reivindicação antiga de membros das Forças Armadas para dar mais segurança jurídica a operações de combate à criminalidade. A nova legislação começa a valer a partir de hoje para operações em cumprimento de tarefas estabelecidas pela corporação, ou seja, situações que ocorram durante o expediente do militar. Os integrantes das Forças Armadas, enquanto atuando em algumas situações que estão previstas na lei, eles serão julgados pelo Tribunal do Júri, ou seja, continua o povo julgando. Vai ter um juiz togado presidindo o Tribunal do Júri, só que vai ser conduzido dentro da Justiça Militar. Esse Tribunal do Júri, ele vai ser dentro da Justiça Militar. E para os policiais militares? Os policiais militares continuarão sendo julgados no Tribunal do Júri estadual. O Ministério da Defesa afirmou em nota que a mudança sancionada pela Presidência da República corrige ao menos 2 supostas distorções jurídicas. Abre aspas. Se um militar das Forças Armadas retirasse dolosamente a vida de um civil em operação militar de abate à aeronave, seria julgado pela Justiça Militar da União. Mas se retirasse a vida dolosamente de um civil no exercício de qualquer outra operação militar, seria julgado pelo Tribunal do Júri. Fecha aspas. De acordo ainda com o Ministério da Defesa, o julgamento em tribunal militar para militares que participam de operações de caráter especial está previsto na Constituição Federal. Valores referentes à pensão alimentícia dos filhos creditados na conta corrente do responsável não podem ser utilizados pelo banco para desconto de empréstimos. Muita gente sabe para que serve pensão alimentícia. Remédio, calçado, material escolar, roupa, enfim, o que for preciso, gastar com a criança. Dá para a subsistência da pessoa, ou seja, conforto, dependendo do padrão de vida que a pessoa tem que ser custeado o padrão de vida dela, estudo, educação,
a alimentação. Dinheiro é direcionado à educação, à saúde, à alimentação. Em Brasília, uma mãe recebia a pensão dos 2 filhos na própria conta bancária. Ela tinha um empréstimo e o banco descontou as parcelas no dinheiro das crianças. A mulher, então, entrou na justiça para pedir danos morais pelo desconto indevido. A segunda turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal reformou decisão de 1º grau que havia condenado um banco por utilizar pensão alimentícia para amortizar dívida contratada pela mãe, titular da conta corrente. Foi mantida apenas a decisão para a instituição não cobrar novos valores. Como os bancos que adotam essa prática não violam direitos da personalidade, não é devido pagamento por danos morais. Ficou estabelecido em 1º grau que o dano moral era devido não só aos menores, como também à mãe, e o tribunal, em segunda instância, reformou essa decisão no sentido de entender que a moral, né, dessas 3 pessoas que eram parte nesse processo não foi atingida de modo a ensejar aí algo diferente de um mero aborrecimento. Para a turma, as verbas alimentares pertenciam aos 2 filhos da correntista e o banco não tinha permissão de usar o valor da pensão para quitar o débito, até mesmo se, no caso, o empréstimo tivesse sido feito pelos filhos, porque pensões alimentícias têm caráter impenhorável. A pensão é impenhorável porque é estabelecida legalmente desde o Código de Processo Civil de 73, assim foi estabelecido. No Código atual permaneceu, né, a impossibilidade da penhora de valores recebidos a título de pensão alimentícia. O ideal é quando o responsável financeiro de um menor ele vai receber pensão, que seja aberta uma conta poupança, né, tem que procurar tirar o CPF do menor e abrir uma conta poupança para que aqueles valores sejam depositados diretamente na conta do menor. Tribunal Superior Eleitoral define os nomes dos 3 juízes auxiliares que vão atuar nas eleições do ano que vem. No TSE devem assumir as funções os 2 ministros substitutos da classe dos juristas e o ministro substituto mais antigo, proveniente do Superior Tribunal de Justiça. Os juízes auxiliares das eleições de 2018 vão ser os ministros Sérgio Banhos, Carlos Orbá e Og Fernandes. Os tribunais eleitorais também precisam designar 3 juízes auxiliares para apreciar reclamações, representações e pedidos de direito de resposta. Os juízes auxiliares devem indicar de modo preciso o que na propaganda impugnada deve ser substituído ou excluído. Caso haja recurso contra a decisão individual tomada pelo magistrado, o caso é apreciado pelo plenário da Corte. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, deferiu liminar para suspender decisão do Tribunal de Contas da União, que determinou um ressarcimento ao erário de valores referentes a convênio firmado em 1999 entre o Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no Estado de São Paulo e a Secretaria Estadual do Trabalho, no qual foram utilizadas verbas federais. Para o relator, foram preenchidos os requisitos de plausibilidade jurídica do direito e do perigo da demora, que autorizam a concessão da liminar. O ministro destacou ainda que o tema já tem repercussão geral reconhecida em julgamentos que serão realizados no STF. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. No Dia da Alimentação Saudável, o Supremo Tribunal Federal alerta quanto ao teor de açúcar nos alimentos. A gente volta já já. Você sabia que um pão francês tem mais de 20 gramas de açúcar? Quase a quantidade de consumo ideal para um dia inteiro. Esse é um dos assuntos abordados durante a Semana Mundial de Alimentação deste ano no STF, com o tema Melhore o futuro da sua saúde, invista em comida de verdade. O curso acontece no meio de um restaurante. Os alunos são funcionários da mais alta corte do país. A nutricionista Suzana Furtado ensina como acabar com a desculpa de não ter tempo para cozinhar e comer na rua. Dá dicas de como preparar o próprio alimento, congelar e planejar a marmita. Também mostra como conservar a comida e aproveitar o que normalmente vai para o lixo. Ela falou da gente usar os talos de couve-flor, de brócolis, para fazer consomés, omeletes, etc. Vai botar em prática? Sim, pretendo. Sim. Muito interessante o evento. Descobri hoje que a forma como eu guardo, por exemplo, a banana está totalmente errada. Ou seja, eu simples guardar a banana. Muito bom. Tem que destacar ela com aquele talinho.
então ela mantém mais tempo. E eu guardava ela com a penca do jeito que eu comprava. Chegava e colocava na fruteira. Então ela dura menos tempo. A gente acha que sabe muito e na prática você vê que, quando você vem para uma oficina dessa, você vê que você não sabe nada. Esta mesa expõe um vilão da saúde, o açúcar. Aqui se tem a quantidade para vários tipos de alimento. O consumo ideal é de 25 gramas por dia. Mas olha só quanto tem num simples pão francês. 22 gramas e meio. Quase a quantidade para um dia inteiro. Fiquei chocada, porque a gente associa açúcar só a coisas doces, né? Mas é o carboidrato, que eles transformam em glicose e fica complicado. E o suco de fruta? A latinha contém 36 gramas de açúcar. Uma colher de sopa de achocolatado, 30 gramas. E o leite condensado, 217 gramas numa lata. Hoje o açúcar ele pode estar relacionado com várias doenças crônicas, diabetes, a obesidade, as doenças do coração, que são as doenças também do sistema circulatório, as doenças bucais, que hoje a gente também está fazendo um link com a questão do desenvolvimento da cárie. Rose escuta as explicações da nutricionista, mas está com a consciência tranquila. Parou de comer açúcar há 5 anos. Emagreci, a pele melhorou também, eu tinha muitas manchas na pele, melhorou. Não tenho cansaço, até porque eu também sou meio atleta, né? Não chega a ser tanto. Então, uma coisa vai completando a outra. Advogados trabalhistas participaram de um congresso nacional em Salvador, na Bahia, para debater as mudanças na lei. As alterações previstas pela reforma trabalhista entram em vigor no próximo mês. Há menos de um mês para entrar em vigor, a reforma trabalhista ainda gera dúvidas e estranheza para a população baiana. Não tenho ideia de nada. De que forma vai ser aplicado o trabalhador? A dúvida é com relação a quem está trabalhando há muito tempo, com relação à aposentadoria, se modifica alguma coisa ou se é só para os novos que estão chegando agora. A Lei 13.467/2017, sancionada em julho deste ano, prevê alterações. Entre elas, acordos entre trabalhadores e patrões agora são permitidos. O intervalo para quem trabalha 8 horas antes era de no mínimo 1 hora. Com a reforma, pode ser negociado para 30 minutos. As férias antes eram divididas em 2 períodos. Agora, podem ser em 3 períodos de 10 dias. A contribuição sindical não será obrigatória. A jornada de trabalho pode passar de 8 horas para 12 horas diárias. O tempo de deslocamento entre casa e empresa não será contabilizado como jornada de trabalho, mesmo que o transporte seja fornecido pelo empregador. Por essas mudanças afetarem diretamente as relações de trabalho, é que a reforma trabalhista é discutida durante o Congresso Nacional de Advogados Trabalhistas, que esse ano acontece aqui em Salvador. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Brandão, participou do evento. Eu não posso afirmar que haja um pensamento uniforme da justiça, mas os juízes, de forma majoritária, têm visto com muita preocupação, do ponto de vista do direito material, pelas mudanças que são produzidas, muitas delas suprimem direitos dos trabalhadores. Por outro lado, também há mudanças processuais, algumas bastante criticadas, porque ferem com alguns princípios básicos do processo. Eu diria que o momento agora é de cautela, o momento agora é de estudo e de debate, para nós possamos tentar extrair desta lei a melhor interpretação que ela possa ter, para ser uma lei que de alguma forma possa incluir e não excluir a cidadania brasileira. Ele também reforça a importância da interpretação da lei. Esta lei ela não isola o restante do sistema jurídico. Ela conviverá com o Código Civil, conviverá com outras leis, com a própria CLT e, acima de tudo, com as convenções internacionais da OIT e com a nossa Constituição. Para o presidente da Associação Baiana dos Advogados Trabalhistas, a reforma trará consequências para o mercado de trabalho. Se a gente raciocinar bem, ela, pelo que está sendo avaliado, ela deve provocar uma grave queda da arrecadação de tributos, deve redundar numa grave queda também da própria venda das empresas, principalmente no varejo, prejudicando a economia como um todo. Já o presidente da ABRAT lembra o papel da Justiça do Trabalho. É uma justiça que os trabalhadores, que a população confia, né? Que tem esse acesso franqueado. Como funciona a delação premiada e quais são os efeitos desta prática? Este é o tema do programa Reflexões desta semana. O mecanismo já existia como prática, mas só foi definido por lei em 2013.
A delação premiada é muito usada para avançar nas investigações. O programa Reflexões traz um debate sobre como e quando quem comete um crime pode ser beneficiado com redução na pena por fornecer informações relevantes. O Reflexões começa em instantes. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça. Professor agredido em sala de aula. Quantos professores são agredidos verbalmente por aluno dentro de sala de aula ou por pai de aluno, ninguém fica sabendo? A palavra da lei, neste caso. De acordo com o ECA, ela vai sofrer medidas protetivas. E o que pode transformar a realidade. Entramos com a questão das palestras, orientações aos alunos, a importância de uma boa convivência escolar. No Repórter Justiça. Preservar a memória da justiça brasileira é preservar a nossa memória.